quando a gente vai ler as Escrituras, ler a palavra de Deus, torna-se muito mais fácil a compreensão quando você conhece a estrutura do livro. Quando a estrutura do livro lhe é apresentada. É por isso que é importante atender ao que Jesus falou. Jesus disse: vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, ensine-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pegar a Bíblia e lê-la por conta própria, é uma benção, você vai entender muita coisa. Mas imagine que, ao fazer uma coisa, alguém te instruísse antes, alguém te ensinasse antes, alguém te mostrasse como fazer. Isso se tornaria mais fácil e às vezes mais prazeroso. Então por isso que é importante para os iniciandos na fé e para os terminando na fé também, né? Depois de 20 anos de Evangelho, ensinar a estrutura, o escopo da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que uma pessoa deveria saber ao ler a Bíblia é que ele precisa procurar Jesus. A primeira coisa é que neste livro, esse é o livro que conta a história do Filho de Deus. Quando ele estava na eternidade, quando ele se manifestou aos homens, quando ele voltou para a eternidade e quando ele voltará outra vez à terra. Então eu preciso ler a Bíblia, todas as folhas, procurando encontrar Jesus. A Bíblia foi construída em duas etapas. A primeira grande etapa, composta por 39 livros, chamada de Velho Testamento. E a segunda etapa, de 27 livros, chamada Novo Testamento. É como se eu tivesse a teoria e a prática em um só livro. Um livro que procura apresentar alguém que haveria de vir, e o outro que mostra ele agindo, atuando, fazendo, operando. É importante você ler os dois testamentos, pois um completa o outro, de modo que eles se tornam inseparáveis. Se alguém disser para você que você deve dar crédito só ao Novo Testamento, duvide dessa pessoa. Se alguém disser que você deve dar crédito só ao Velho Testamento, duvide dessa pessoa. Pois nós devemos dar crédito a toda a Escritura. Pois toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir, para preparar, para corrigir, para fundamentar a vida de um homem e de uma mulher na presença de Deus. Ela começa falando no começo e termina falando no fim. Coerentemente. Quando foi ordenado o cânon, ela foi ordenada de maneira lógica e cronológica. Aquilo que foi possível ser colocado de maneira cronológica está no seu tempo certo. Algumas outras coisas foram colocadas no tempo lógico, para facilitar a experiência e a compreensão daquele que a lê. Este é o livro de Deus. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. É o livro mais lido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. É o livro mais estudado, mais criticado, mais perseguido, mais amado e mais odiado. A Bíblia é o livro que quebrou e ainda quebra diversos recordes. É o mega best-seller. Não há um livro no mundo que venda tanto quanto a Bíblia. Como pode um homem passar um dia sequer sem ler esse livro? Eu não vou trabalhar sem esse livro. Hoje de manhã, né, amor? Eu
estava saindo e lembrei a Bíblia. Eu voltei correndo, peguei a Bíblia e levei. Eu não ando sem a Bíblia. A Bíblia para mim, meu Deus do céu, é muito mais que uma simples amuleta. É a palavra de Deus. Eu comecei a ler o Velho Testamento, de trás para frente. Eu comecei em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Olha só, meus irmãos. E fui assim: Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Naum, Miqueias, Jonas, Obadia, Amós, Joel, Osés, Daniel. Aí encontrei um grande livro pela frente, o livro de Ezequiel. Um livro pesado, de leitura densa, difícil, profético. Cheguei no capítulo 24 e parei de ler. Corri para o Novo Testamento. Comecei em Mateus. Já fui Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 grandes livros que falam da história e da vida de Jesus. E comecei hoje Atos, em 4 capítulos. Estou na minha pleita de ler a Bíblia toda em um ano, mais uma vez. Mas como vinha dizendo a vocês, existem inúmeras demonstrações de como o mundo começou. Eu acredito nesta versão, a versão das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus por vários motivos. A Bíblia é um livro singular, e quando eu digo singular é que ele é sem comparativos. Não existe outro livro na Terra que se compare a este livro. Porque este é um livro que demorou mais tempo para ser escrito. Um prazo de aproximadamente 1500 anos. Podem pensar nisso? Eu estou dizendo que quem começou não terminou, porque ninguém vive 1500 anos. Certo? Quanto viveu a pessoa que mais viveu que você conhece? A pessoa mais velha que você já conheceu? 90 anos? Esse livro foi escrito em 1500 anos. Por isso foi necessário que 40 pessoas participassem do processo de inscrição. Porque um só não foi capaz de fazer isso, pois não teve vida suficiente. Além do mais, 40 pessoas somando também não dá 1500 anos. E agora? Intervalos entre eles. Quer dizer, eles não se conheceram na maioria dos casos. Escreveram em tempos diferentes. Escreveram em locais diferentes. Escreveram em condições diferentes. Essas pessoas eram diferentes no sentido de viver em épocas diferentes e no sentido de fazerem parte de uma escala social diferente. Por quê? Porque um simples pecador como Pedro escreve cartas. Um simples pescador como João escreve o Evangelho, as cartas, e tem a revelação de Jesus Cristo chamada Apocalipse. Mas eu tenho um erudito poliglota, estudado e viajado como Paulo, que escreve 13 cartas. Eu tenho um rei que escreve salmos. Eu tenho juiz, sacerdote e profeta que escreve o livro de Samuel. Eu tenho escribas como Esdras escrevendo os livros, talvez das crônicas, mas com certeza Neemias e Esdras. Eu tenho Moisés, o legislador, construindo a história da criação e a história da peregrinação do povo de Israel no deserto. 40 homens de locais diferentes, de idades diferentes, de posições sociais diferentes, vivendo em tempos de guerras e em tempos de paz. Em 3 continentes, em 11 países. E o livro se conecta milagrosamente, sem qualquer contradição. Este é no mínimo um livro para ser apreciado, para ser prestigiado, para ser parabenizado, para ser consultado, para ser lido, para ser estudado. Essa é a Bíblia Sagrada. Na verdade, não é um livro, é uma biblioteca, porque são 66 fascículos.
66 fascículos que falam de história, que falam de lei, que falam de poesia, que falam de profecia, que falam de biografia, que falam de cartas, de mensagens, que trazem saudações. O engraçado é que todos eles falaram de uma coisa em comum. Todos eles falaram de Jesus. Em todos os livros da Bíblia, todos, sem exceção, todos, nos 66 livros, uns mais, outros menos, todos eles podem ser percebidos um fio carmesim, vermelho como esse, que transpassa toda a Escritura, mostrando Jesus. Embora este nome foi conhecido só no Novo Testamento, mas o seu tipo, a sua sombra, a sua representação está presente em toda a Escritura. Começando, pois, pelo começo, nós vamos ver a primeira representação de Jesus na Bíblia Sagrada. Comecei faz quantos minutos? Uns 10? Uns 15, né? Eu tenho uns 20. Você 10, 15, 20. Vou ficar com os 10. Os 10 é melhor. Então, como a Bíblia... Qual o seu nome? Alessandro. E o seu? E o seu? Marcelo. E o seu? E o seu? E o seu? Ciane. E o seu? Lúbia. Ana. E? Claudete. Estamos todos apresentados. Estamos entre amigos. Estamos em casa. Estamos confortáveis. Lá fora está frio, mas aqui está gostoso. Glória a Deus. Não para não, Edson. A Bíblia começa falando do começo das coisas. Isso é muito legal. A verdade é que o ser humano, ele nasce com o desejo de conhecer, de saber de onde veio. E muitos nessa busca se enveredam por caminhos que não são os caminhos descritos nas Escrituras. A Escritura diz que no começo de tudo, a terra era sem forma e vazia. Não era como é hoje. Não era como era há 4.000 anos atrás. Não era como era 6.000 anos atrás. A terra era sem forma, vazia, escura. Havia só água. E o Espírito de Deus pairava sobre essa imensidão escura. Então Deus, o Criador de todas as coisas, um Deus cujo o início não existe e o fim jamais acontecerá. Deus não tem início, não tem fim. Deus é eterno. Esse é um dos atributos daquele que nos criou. Ele desenvolveu o tempo para que pudesse, dentro desse tempo, no momento específico, criar a sua obra. Isto aqui é a obra das mãos de um Criador criativo, extremamente inteligente e de um bom gosto fora de série. Você já ouviu falar em Fernando de Noronha? Já ouviu falar em as ilhas da Malásia? Já ouviram falar de Porto de Galinha, Porto Seguro? Já ouviram falar Caribe, Cancún? Já ouviram falar de Tate Beach, lá em Miami Beach? Amazônia, Pantanal, África, a Espanha selvagem, os milhares de espécies de peixe que existem, de insetos, de animais, de aves, os tipos de mineral, os minérios, as pedras preciosas, os gases que formam o espaço, a expansão, as estrelas, as galáxias, as bilhões de galáxias. Tudo isso foi criado com as palavras da boca desse Deus eterno. E está aqui, ó, está aqui. No primeiro capítulo do Gênesis. Aliás, Gênesis quer dizer início. É a amostra divina de como tudo começou. Deus criou tudo.
que deixou em condições perfeitas para que nós pudéssemos viver nessa terra. Haviam sido criados os céus, a terra, os luminares, a luz cósmica, o sol, a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite, as estações, as 24 horas, o ciclo de tarde, manhã e noite, os dias da semana. Subia o vapor da terra que regava as plantas, haviam árvores, sementes, árvores frutíferas, répteis, aves, peixes, o mar, água doce, salgada, céu, terra, estava tudo pronto. E Deus convida o Filho e o Espírito em uma frase, na primeira pessoa do plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nenhum outro ser nesse mundo se assemelha ao Criador, senão a sua própria criação. Não é em forma física, embora muitas vezes em uma linguagem figurada, Deus seja visto com braços, com pernas, com olhos, com ouvidos, com cabeça. Na verdade, Ele é Espírito e não pode ser visto em nenhuma espécie de forma. Todavia, Ele disse que o homem seria feito à sua imagem e semelhança. Hoje sabemos que essa imagem e semelhança está muito vinculada à capacidade de dominar, de criar, de desenvolver o caráter, as características da personalidade, pensar, raciocinar, decidir, colocar, tirar, pôr, acrescentar, aumentar. É o homem que tem essa capacidade, não são os animais irracionais, embora eles também sejam dotados de uma quantidade de inteligência para sobreviverem no seu meio. Há seres que não são humanos, que são extremamente inteligentes. O golfinho, a baleia, o tubarão, o corvo, que consegue caçar um verme dentro de uma árvore, quebrando com o seu bico um galho e fazendo uma ferramenta para ir lá com o bico e tirar aquele verme lá de dentro. É uma inteligência dada por Deus. Um cachorro que pode ser adestrado, mas nada se compara ao homem. O homem é um ser extraordinário. O primeiro homem tinha uma inteligência inimaginável. Nem se juntássemos todos os cientistas que o mundo já conheceu, Isaac Newton, Albert Einstein, qualquer outro, não seriam capazes de ter a mesma mentalidade que Adão tinha, porque Adão era perfeito. Perfeito porque não tinha pecado. O primeiro homem teve a capacidade de nomear todos os animais existentes na terra. O primeiro homem comunicava-se diretamente com Deus, sem mediadores. Podem imaginar o que é isso? Sem mediadores. A Bíblia diz que na viração da tarde, Deus vinha falar com o ser humano. Era um relacionamento comum, corriqueiro, normal, como aquela pessoa que encontramos para ir trabalhar todos os dias de manhã, ou aquela que encontramos para voltar do trabalho todos os dias à tarde, ou aquela que encontramos para ir à escola, ou aquela pessoa que eu acordo já mando um WhatsApp para ela, sabe, a melhor amiga, o melhor amigo, o melhor irmão, enfim. Deus falava com Adão assim. Só que Deus uma vez decepcionou-se, porque ao chegar no lugar de encontro, Adão não estava lá. O que aconteceu antes disso? Satanás, o arqui-inimigo de Deus, que em um momento da eternidade, nós vamos falar desse no dia, em um momento da eternidade se rebelou contra Deus, quis possuir as coisas de Deus, quis possuir a glória de Deus. Ele foi abatido e foi expulso, lançado para fora da presença de Deus, foi lançado para fora do céu. Foi marcado para condenação, foi julgado e condenado. Mas a sentença só será realmente aplicada no fim dos tempos. Este ser antológico, chamado Satanás, invade o lugar que Deus havia criado, a terra, um lugar específico chamado Jardim do Éden. Engana a mulher porque ele havia possuído uma serpente. A mulher desobedece a Deus e convence o seu homem a fazer a mesma coisa. É um problema quando
o marido não está na presença de Deus, a mulher crente sofre. Quando a mulher crente tem o marido que não está na presença de Deus, a mulher sofre também. Por isso que é importante que cristãos se relacionem com cristão, para que não se envolvam em jogo desigual. Eles foram criados em jugos iguais. Eram carne um do outro. Eram ossos um dos outros. Pois Adão disse, esta é agora ossos dos meus ossos. Mas, por uma fração de tempo, Eva se tornou um jugo desigual. Por quanto tempo, não sei. Porque ela estendeu a mão e pegou a fruta da qual Deus havia dito para que não comessem. Então, a partir daquele momento, ela tinha pecado. Adão ainda não tinha pecado. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. O fato é que quando ela foi enganada, ela estava sozinha. Não estava com Adão. Mas ela convenceu Adão a comer. Levou-lhe ao pecado. Quando isso aconteceu, ambos perceberam que estavam nus. Porque, na verdade, estar nu não era uma coisa de outro mundo para eles naquele momento. Mas quando perceberam, quando pecaram, os seus olhos foram abertos. E aqui uma coisa interessante. Quando os olhos do homem foram abertos, eles perceberam que haviam feito uma coisa errada. Eles imediatamente perceberam que o que tinham feito era um erro. O ser humano, mesmo depois do pecado, quando peca, quando erra, quando mente, quando rouba, quando defrauda, quando inflige uma lei, a sua consciência, ainda que em pecado, é capaz de sinalizá-lo. Ei, isso que você está fazendo é errado. Você não deveria fazer isto. Mas, infelizmente, uma consciência que não é dominada por Cristo, que não é dominada pela palavra de Deus, que não é possuída pelo Espírito de Deus, que não é sujeita, que não foi regenerada, é muito fraca e às vezes não consegue convencer o homem daquele erro. É por isso que o Espírito Santo veio à terra, para ajudar a consciência a convencer o homem da justiça de Deus, do seu pecado e do juízo divino. Então, depois desse pecado, a Bíblia diz que Deus cumpriu o itinerário de vir todos os dias falar com o homem. Mas naquele dia, alguém aqui já marcou compromisso e a pessoa que marcou com você furou? Faz um sinal aí. Quem já teve um compromisso furado? Já, sim. Já, irmão? Pois é. Deus também. Porque a Bíblia diz que começa assim. Eles ouvem a voz de Deus no jardim. Então Adão resolve se esconder. E vai se esconder atrás de uma árvore, ele e a esposa dele. E Deus diz, Adão, onde você está, meu jovem? Já se escondeu de alguém? Está brincando com esconde-esconde, eu já também. É da hora brincar de esconde-esconde. Mas brincar de esconde-esconde com um semelhante seu é legal, porque ele não sabe onde você está. Isso é muito legal. É muito legal, às vezes, brincar com uma criança de esconde-esconde. Porque você vê o pé dela e você finge que não está vendo. É mó barato. Cadê o fulano, né? Cadê a ciclana? Deus fez a mesma coisa com Adão. Porque quer dizer uma coisa para vocês. Deus vê todas as coisas. Deus tem a sua visão sobre todos os lugares desse mundo, de maneira que esse mesmo 3. Leia mais alto, por favor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Okay. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons. Ó, ficou bem medieval, hein? Parece medieval. Os bons e os... Ou seja, ninguém está escondido diante dos olhos de Deus. E Deus disse, Adão, onde é que você está, Adão?
diz que Deus tem os olhos em todos os lugares, não é isso? E Ele está vendo, tá? Então eu posso acreditar que Deus estava vendo Adão atrás daquela árvore. Adão, onde você está? O cara está aqui. Onde você está, Adão? Rapaz, não veio no encontro marcado hoje. Até que Adão resolve se manifestar. Adão fala, Senhor, Pix, tempo, eu estou aqui. Eu ouvi a sua voz no jardim e me escondi. Vejam a consequência terrível do pecado. Ah, peraí. A gente fica falando de pecado, mas não fala o que é pecado, né? O que é pecado, meu? O que é pecado? Tem os 7 pecados capitais, né? O filme lá do Brad Pitt. Tem a novela 7 pecados capitais. Mas, aliás, o que é pecado? Pouca gente sabe explicar o que é pecado. O conceito bíblico de pecado tem muito a ver com errar o alvo estipulado. Vejam, já viram um arco e flecha? Aquilo que você atira no alvo? Ou aquelas zarabatanas, tipo, aqueles dardos, zarabatanas é com a boca, pô. Aqueles dardos. Pecar é você errar o alvo. Todas as vezes que você mente, todas as vezes que você prolifera algo que desagrada a Deus, você errou o alvo. Adão e Eva erraram o alvo quando resolveram desobedecer a Deus. É difícil falar nesse tom, viu? Não, é o timbre. Então, meu irmão, para a gente concluir aqui, então, olha, esse tom encaixa. Depois veio. Escutem, pecado é transgressão, é ir contra a lei. A legislação brasileira tem diversos parágrafos e incisos que determinam o que não deve ser feito. E quando a pessoa faz o que não deve ser feito, ela vai para onde? Ser punida, vai para o juizado, vai para o fórum. Nos Estados Unidos, quando a pessoa comete algumas coisas, o que pode chegar a acontecer com ela? Mais. Nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, é tão sério transgredir a lei que alguns tipos de delitos podem ser pagos com a morte. Em um tempo na Bíblia, os pecados eram pagos com a morte. A Bíblia diz, toda alma que pecar, esta morrerá. E na verdade isso ainda acontece. Porque o pecado mata a pessoa de dentro para fora. E existem pecados hoje em dia que nós já aprendemos a conviver com eles. Por exemplo, quem está chamando? Por favor, fala que eu não estou. Não, só tem o telefone. Não estou. Fala que eu estou dormindo. Pecar é transgredir, é violar, é quebrar. É quebrar. Quebrar a lei, quebrar o contrato. Não é legal, o pecado não é legal. Nós devemos fugir da aparência do pecado, de qualquer tipo, aqueles que nos fazem sorrir e aqueles que nos fazem chorar. Porque o pecado, ele é atraente, mas ele também é pegajoso, é difícil de soltar uma vez que a gente pega. Este casal se afastou de Deus e quando pecou, aquela relação amorosa, carinhosa, convidativa, não existia mais. Porque quando Deus chamou, eles correram. Eles fugiram. O
que o fez fugir? Eles terem quebrado, transgredido, errado o alvo, atirado na direção oposta daquela para a qual foram convidados a atirar. E aqui eu concluo. Adão, onde você está? Eu estava lá. Onde você está, Adão? Adão ficava me vendo. Até que ele disse, Senhor, estou aqui, eu ouvi a tua voz e me escondi. Aí Deus pergunta para eles, quem mostrou que vocês estavam nus? Olha, a primeira coisa que Deus pergunta, vocês comeram da fruta que eu disse para que vocês não comessem? Quando uma pessoa peca, é nítido, é perceptível, Deus percebe, isso marca a pessoa, isso estraga a pessoa, isso mancha a semelhança de Deus. É como se eles tivessem tomado um banho de tinta de várias cores. Quando Deus os enxerga, os percebe diferentes. Qual mãe nunca viu a sua criança chegar perto dela assim, oi mãe, o que você tem, filho? Nada, mãe. Não, mãe, não vai dar cozinha não, mãe. Chega lá, tá tudo esparramado, farinha para um lado, copo para o outro, suco não. E muitas vezes a criança está comendo, cai muito no chão, ele não fala nada. Ele só fica paralisado, porque o pecado paralisa a pessoa. Paralisa. Aí começa a comer assim, diferente. Mas quando você não, filho, não, mãe, nada. Ele vai, e algumas pessoas arrastam isso até aqui. Aqui vamos mostrar Jesus. Havia paz, havia tranquilidade, havia segurança, havia alegria, era um lugar maravilhoso. Ninguém nunca havia morrido, olha, ninguém nunca havia morrido no jardim. Eu nem sei se as flores morriam naquele lugar. Não morriam, irmãos. Nada caía, nada. Era um lugar inimaginável. Mas quando Deus viu eles, Deus disse, comeram, né? Erraram o alvo, transgrediram, pecaram. Por que você fez isso, mulher? Foi a serpente, Senhor. Foi a serpente que... Foi o Senhor que criou a serpente, não foi? Pois é, foi a serpente que me enganou. É difícil aceitar o erro, né? É mais fácil acusar o terceiro. É mais fácil jogar para cima de outra pessoa. Ah, mas a culpa é da senhora. Ah, mas a culpa é do Senhor que me criou assim. Ah, mas a culpa é de vocês que vieram por aqui. Ah, mas a culpa é de vocês que não ensinaram. Mas a culpa é de vocês que não fizeram. Ah, Senhor, foi a serpente. Quer dizer, foi a criação que o Senhor fez. Olhou para o homem. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando alguém peca, sobra para todo mundo. A serpente foi amaldiçoada, a mulher foi amaldiçoada com dores de parto, o homem foi amaldiçoado e a terra foi amaldiçoada. Aí alguém teve que morrer. Quer que alguém morra? Então para de pecar. Quer que alguém morra? Para de pecar. Quer que alguém morra? Pare de pecar. Pare de pecar. Pare de pecar. Pare de pecar. Fuja do pecado. Abandone o pecado. Pare de pecar. Fuja do pecado. Porque toda alma que pecar, diz a Bíblia, essa certamente morrerá. Foi por isso que Jesus morreu. Foi para nos salvar e nos libertar do pecado. Mas aqui no Jardim do Éden tem um tipo de Jesus. Porque a Bíblia diz... Só espera assim. Quem te mostrou que estava nu? Ok? Deus perguntou? Quem te mostrou que você estava nu? Aí olha só. Rapidamente, calma.
Acho a parte aí do... que Deus faz as roupas para os homens. Aqui. Lê só o versículo 21, por favor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher únicas de pele de os vestiu. Isso. Dá para arrancar a pele de um animal sem matá-lo? Será que é possível? Você pode arrancar a lã, pode arrancar o pelo, mas aqui está dizendo: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Deus foi até o jardim, escolheu um animal, sacrificou o animal, arrancou a pele daquele animal, construiu uma roupa e cobriu a vergonha da nudez do homem e da mulher. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio apagar os nossos pecados com a sua própria vida. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos torna capazes de voltar a nos comunicar com Deus. Então essa foi a primeira mensagem e a primeira aparição de Jesus. Eu fiquei muito feliz quando encontrei Jesus pela primeira vez no Gênesis, sendo simbolizado por um animal que teve que ser sacrificado para cobrir a nudez que simboliza o pecado do homem. Só que ele aparece 2 vezes no começo. Quando isso acontece, Deus diz: agora haverá inimizade entre a serpente e a sua descendência, a descendência da mulher. E você, um dia, vai pisar na cabeça dessa semente, dessa serpente. Só que essa serpente vai ferir o seu calcanhar. Deus estava dizendo ali que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, mas não é aquela serpente, cobra, naja, coral, sucuri, boia, caninana, víbora do milho, não. É uma serpente que estava dentro daquela serpente, Satanás, o grande dragão. Então em Gênesis 3,15 tem uma profecia cabal e que se cumpriu na sua totalidade na cruz do Calvário. É importante quando ler a Bíblia que eu acabo. Tudo que você lê no Velho Testamento, procura aplicá-lo ao Novo. Faça assim. Aqui é o Velho e aqui é o Novo. Quando você lê o Velho, você passa ele sobre o Novo e procura um encaixe. Você vai encontrar certinho um lugar onde as coisas que foram ditas no Velho Testamento podem ser comprovadas no Velho Testamento. Que Deus continue abençoando essa casa em tudo. Que essa casa se encha para esses cultos, para os próximos cultos. Que vocês possam participar dos próximos cultos. Que vocês levem a sério, vocês também, vocês, nós, levemos a sério o que ouvimos aqui hoje. E procuremos então praticar aquilo que ouvimos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É mais um louvor ou oração? Mais um louvor e oração. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus. Paulo? De ontem de ser bom. A honra e
ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos